Leitura 166, Salmos, 46 a 50, Projeto 365, 15 de junho de 2023. Salmos 46. O medo de as montanhas ou as cidades serem subitamente lançadas ao mar como resultado de um terremoto, ou desintegrarem-se devido a uma explosão nuclear assombra muitas pessoas hoje. Mas o salmista diz que, ainda que o mundo venha a ser abalado, não precisamos temer. Diante da mudança absoluta, o escritor expressou sua calma confiança na habilidade e na capacidade de Deus para salvar. Talvez pareça impossível considerar o fim do mundo sem ser consumido pelo medo, mas a palavra é clara: Deus é o nosso refúgio mesmo em meio à destruição total. Ele não é somente um abrigo temporário, é o nosso refúgio eterno e pode dar-nos forças sob quaisquer circunstâncias. Muitas cidades grandes são atravessadas por rios que cooperam com o sustento das pessoas, tornando possível a agricultura e facilitando o comércio com as outras cidades. Jerusalém não possuía um rio, mas tinha a Deus, que, como um rio, sustentava seu povo. Enquanto ele vivesse entre o povo, a cidade seria invencível. Mas quando o abandonaram, Deus não o protegeu, e Jerusalém caiu nas mãos do exército babilônico. A guerra e a destruição são inevitáveis, assim como a vitória final de Deus. Nesse dia, todos estarão quietos diante do Senhor Todo-Poderoso. Sendo assim, devemos estar calmos, honrando reverentemente a Ele, ao seu poder e à sua majestade. Reserve diariamente um tempo para exaltar a Deus, ficando a sós com Ele. Salmos 47. Talvez este salmo tenha sido escrito na mesma ocasião em que foi escrito o Salmo 46, pois está relacionado à invasão de Judá por Senaqueribe. O Altíssimo está muito além das palavras, mas isto não impediu que os escritores da Bíblia tentassem descrevê-lo. Isto também não deve impedir-nos de falar a respeito dele. Não podemos descrever Deus completamente, mas podemos contar aos outros o que ele fez por nós. Não deixe que os aspectos indescritíveis da grandeza de Deus impeçam-no de dizer aos outros o que você sabe a respeito dele. Abraão foi o pai da nação israelita. O verdadeiro e único Deus às vezes é chamado de Deus de Abraão. Em um sentido espiritual, as promessas do Senhor a Abraão se aplicam a todos os que creem nele, judeus ou gentios. Deste modo, o Deus de Abraão também é o nosso. Salmos 48. Porque o Monte Sião é descrito como a cidade do grande rei. Pelo fato de o templo estar localizado em Jerusalém, a cidade era considerada um santuário, o local onde Deus manifestava sua presença ao mundo. Na Bíblia, Jerusalém é apontada como o lugar onde os crentes estarão reunidos nos últimos dias, como a cidade espiritual, onde Deus viverá com seu povo. Por Jerusalém ter sido destruída várias vezes desde que este salmo foi escrito, a frase Deus a confirmará para sempre pode ser uma alusão profética à Nova Jerusalém, onde Deus julgará todas as nações e viverá com todos os crentes. O povo de Judá pertencia à maior tribo de Israel, que se estabeleceu na parte sul de Canaã, onde Jerusalém estava localizada. Davi era de Judá, e ele fez de Jerusalém a capital e o centro de adoração da nação. Jesus também pertencia à tribo do Judá. O salmista afirmou que chegaria o dia em que Deus traria a justiça à terra, e o povo de Deus alcançaria o respeito merecido. Depois de um exército inimigo ter, sem sucesso, sitiado Jerusalém, era importante que os habitantes verificassem a cidade, inspecionassem a defesa e louvassem a Deus por sua proteção. Em tempos de grande alegria ou depois de Deus ter nos ajudado em alguma grande provação, devemos inspecionar as nossas defesas, para ter certeza de que o nosso alicerce, a fé em Deus, o conhecimento de sua palavra, a comunhão e as orações permanece forte. Então devemos louvar a Deus por sua proteção. Quando precisamos tomar decisões, frequentemente oramos pedindo a orientação de Deus. Precisamos de um mapa que nos dê a direção, e a companhia constante de alguém que tenha um profundo conhecimento do caminho e que garanta que interpretemos o mapa corretamente. A Bíblia é este mapa e o Espírito Santo é o nosso companheiro e guia constante.
Ao caminhar pela vida, use tanto o mapa quanto o seu guia. Salmos 49. A futilidade dos prazeres do mundo, a riqueza, o orgulho, a fama, são mencionados neste salmo. Comparável, na forma, ao livro de Eclesiastes, este salmo é um dos poucos cuja principal finalidade é instruir, e não apenas louvar ao Senhor. No mundo antigo, havia mercado de escravos. Para se libertar, um escravo tinha de ser redimido, ou seja, comprado por alguém. Aprendemos que Jesus pagou o preço para que pudéssemos ser libertados da escravidão do pecado, e tivéssemos uma nova vida com e para Ele. Não há como comprar de Deus a vida eterna. Somente Ele pode redimir a alma do inferno. Não conte com a riqueza e com o conforto material para mantê-lo feliz, porque você nunca terá riqueza suficiente para isso nem para impedir sua morte. Então, certifique-se de que pertence a Deus, e sua morte será apenas física, não espiritual. O rico e o pobre têm algo em comum. Quando morrem, deixam tudo o que possuem aqui na terra. Vêm-se novamente de mãos vazias diante de Deus. Se tivessem uma outra oportunidade de vida, desejariam ter investido menos na terra de onde partiram, e mais no céu, onde há uma herança incorruptível. Mas para ter um tesouro no céu, devemos colocar a nossa fé em Deus, comprometermos-nos a obedecê-lo e utilizar os nossos recursos para o bem do seu reino. Esta é uma boa oportunidade para checar os seus investimentos e verificar em que aplicou mais. Então, faça todo o possível para investir no que é realmente importante. Salmos 50. Deus nos julga pelo modo como o tratamos. Aqui, dois tipos de pessoas são confrontadas. 1. Os religiosos que sacrificam a Deus, mas estão apenas seguindo um ritual, não honram o Senhor com verdadeiro louvor e gratidão. 2. Os ímpios têm um coração endurecido para Deus, por causa de suas palavras perversas e sua vida imoral. Deus pede que os religiosos demonstrem uma genuína gratidão e confiança nele, e adverte os ímpios a considerarem suas ações, a fim de que ele não os destrua em sua ira. Asaf começou descrevendo o juízo final de Deus. Surpreendentemente, lemos que a grande ira do Senhor será manifestada contra seu povo, contra aqueles que reivindicam pertencer a Ele. O julgamento deve começar primeiro pelos filhos. A perfeita natureza moral de Deus exige que a penalidade pelo pecado seja a morte. Porém, foi permitido aos pecadores sacrificarem um animal em seu lugar. O sacrifício simbolizava a fé no Deus misericordioso e perdoador. Mas, ao ofertarem, as pessoas estavam realizando apenas um ritual, elas se esqueceram do significado. O sacrifício devia demonstrar que haviam concordado em seguir a Deus. Mas naquele momento o coração delas estava afastado dele. Podemos chegar à mesma situação ao irmos à igreja, participarmos de cultos e darmos as ofertas por hábito ou conformidade, em vez de fazê-lo por sincera obediência e amor a Deus. Ele deseja a nossa retidão. Algumas pessoas recitam as leis de Deus com fluência, mas estão repletas de falsidade e maldade. Reivindicam as promessas do Senhor, porém recusam-se a obedecê-lo. Isto é pecado, e Deus as julgará. Também seremos hipócritas se não formos o que reivindicamos ser. Permitir que esta inconsistência continue mostrará que não somos verdadeiros seguidores de Deus. O fato de Deus manter-se em silêncio não significa que ele seja tolerante ou indiferente ao pecado. Ele pode estar postergando o castigo merecido, dando tempo para que as pessoas se arrependam. Deus não tem prazer na morte dos ímpios, quer que eles se afastem da perversidade, mas o silêncio do Senhor não vai durar para sempre, e o momento do castigo certamente chegará.